Pois é, pois é, pois é poesia, poesia ou não. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Paulo Leminski, do livro Distraídos Venceremos. Agora sim, vou chamar nosso primeiro convidado, e ele é Marcelo Ariel. Marcelo Ariel é poeta, ensaísta e teatrólogo, nascido no bairro de Macuco, em Santos, em 1968. Autor de O Silêncio Contínuo, Poesia Reunida 2007-2019, Cotter Editorial, Prêmio Biblioteca Nacional 2020, As Três Marias no quadro de Jean Van Eyck, Fósforo, Luna Park e Círculo de Poemas 2022, Escudos, 5 raps e um samba escritos com Cruz e Souza, seguido de A Vida, de Clarice Lispector, Arte e Letra 2023. Afastar-se para perto, ficção Vida, editora Reformatório, e A Água Veio do Sol, disse o Breu, Fósforo, Círculo de Poemas 2024, entre outros. Ariel é colaborador das revistas Cult 451, coordena desde 2016 cursos livres de escrita, poética e filosofia em São Paulo. Marcelo Ariel, querido, seja muito bem-vindo ao Pois é Poesia. É um grande prazer te rever depois de tanto tempo. Fizemos aí algumas coisas juntos, viajamos por aí pelo Brasil, mas que bom te rever. Tudo certo? Como que você está? Ótimo, estou usando essa bataclava aqui, né, para simbolizar qual é o lugar dos poetas no futuro, quando os poetas voltarem a ser perigosos, quando a poesia se tornar realmente perigosa, realizar a sua vocação para a transformação da realidade social dos países e realidade também ontológica. Tá certo. Porque, para mim, a poesia, ela como se, é como se as línguas fossem névoas, compreende? A poesia é o sentido da linguagem. Todos no futuro falarão a poesia, né? A poesia vai ser proibida, inclusive, no futuro. Então é como se as línguas fossem névoas e a poesia fosse o sol das línguas. E a poesia queimasse a névoa, revelando a vida, né? Revelando o mundo para as pessoas, de certa forma, né? Não é uma mística, nem uma metafísica, né? É uma coisa natural que vai acontecer. As línguas vão se dissolver cada vez mais, vão ser corroídas, né? Pelo uso que é feito das línguas, cada vez mais nulo, cada vez mais anódino. As línguas são usadas para esconder as coisas, né? Esconder a realidade profunda, né? A realidade aparente é a realidade profunda. Tá certo. E eu acho que os poetas futuramente voltarão a ser perigosos. Vou tirar a máscara, que os poetas também podem tirar a máscara, entende? Então vou tirar a máscara, isso é só uma coisa simbólica, para mostrar qual é o lugar da poesia em breve, vamos dizer assim, né? Num breve futuro. E é, no fundo, como os poderosos veem a poesia. No dia que os poetas voltarem a ser perigosos, não serão mais necessárias religiões, quando a poesia estiver no centro, né? E vai acontecer isso um dia. Eu acredito muito nisso. Acredito na corrosão das línguas, na corrosão da linguagem comum. Aí, dito isso, vamos tirar a máscara. Ok. Vamos esperar o Marcelo Ariel tirar a máscara. Estou aqui brigando ainda com o meu microfone, mas como o meu grande guru, meu grande mentor é Antônio Abujanra, aqui tudo pode. A gente vai Eu lidando. coloco a mátria aqui, ó. Eu espero que as pátrias desapareçam e tenha a mátria. Aí Tá certo. fica aqui, Ariel, meu querido, é o seguinte, nesse seu livro A Água Veio do Sol, disse o Breu, Fósforo, Ciclo de Poemas, né, que as editoras, enfim. passando. Nesse livro, o que mais disse o Breu? Pode falar um pouco sobre essa tua nova obra de poesia, como que você a pensou, construiu, e o que nela muda em relação aos seus livros anteriores? Foi uma demanda, né? Eu tenho escrito demanda. Foi o Leonardo Gandolfi que me pediu, na verdade, foi uma demanda. Eu escrevi um livro especialmente para o Círculo de Poemas, para inaugurar o Círculo de Poemas. E o Breu é o que virá. O Breu é de onde nós viemos e para onde vamos, frente. E o Breu irá nos iluminar.
Acho que o Breu é, inclusive, a grande pane, compreende? O Breu é o apogeu do caos. O Breu é o estado em que nós estamos entrando numa espécie de Breu maravilhoso, o Breu que virá. E eu vi até que o Breu, existe um sol negro enorme que virá também, trazendo o Breu. Não é uma linguagem absurda, né? Uma linguagem delirante. Delirante é a economia, é a guerra, a política delirante. A poesia sempre fala de coisas concretas, coisas nítidas, coisas visíveis. Mesmo o invisível na poesia se torna visível. E é isso que eu tenho a dizer nesses poemas, né? Esse que está na capa aqui, ó. Subir pelo inferno, descer pelo céu, atravessar o túnel dos dias, até que as nuvens que somos desapareçam. Nós é que somos nuvens. Não há nuvem cibernética, nem essa é a memória das máquinas pode fracassar, né? Pode pifar, transferir a memória para as máquinas, como fala o caso da Psap na entrevista recente. Pode ser uma grande loucura, né? No sentido, um ato ridículo, absurdo que estão fazendo. No fundo, a memória que interessa é do futuro e é do instante. São as memórias que se completam. Nessa Mas, memória do futuro e do instante acontece o poema. O poema mas é a no, memória do instante. mas Quando no isso se final, abre e revela a vida das pessoas. Mas no final, se você quiser ler alguma coisa, algum poema do livro, você vai ler, tá bom? Eu vou seguir com outra pergunta. Nós temos algumas perguntas para você, o tempo é curto, são 10 minutos, 12 minutos para cada participante, enfim. Então, eu já vou te fazer uma segunda pergunta. Então, você escreveu O Silêncio Contínuo, certo? O livro de poemas. Esse livro é um diálogo com a obra ou o poema contínuo de Herbert Welder ou nada a ver? Pois é, tem até uma tese da Maria Fernanda, né, sobre isso, sobre a relação do silêncio, dos anjos dentro do nosso trabalho. Esse silêncio contínuo é o seguinte: nós no Brasil, a gente está condenado a uma certa autonomia, uma certa liberdade, a uma certa insurreição contínua. Então é ou a insurreição contínua, a revolução contínua, a revolta contínua, a fúria contínua e a destruição de tudo que é falso, de tudo que é injusto, e, né, ou o silêncio contínuo. É uma espécie de vaticínio que eu coloquei. Na capa tem está escrito nos céus, ou silêncio contínuo diante de um rio da Amazônia. É isso, acho que a gente tem que escolher se a gente vai ficar em silêncio ou se nós vamos nos levantar. Quando o grande levante? Eu acho que a poesia anuncia o grande levante. A poesia já é um levante contra a língua comum. Então, eu acredito que nós temos que realizar um levante também, em geral, né? E lutar pelas coisas, pela reforma agrária, pelo fim da polícia militar, pelo fim da militarização da vida. Eu acho que a poesia anuncia essas coisas. Então, o senso contínuo ali é como se fosse uma frase, entre aspas, irônica, dizendo um pouco sobre essa via dupla. Ou a gente se eleva, ou a gente continua caindo. E para a gente se elevar, tem que cair. Os governos têm que cair para a gente poder se elevar como seres. A gente poder se elevar como povoamentos que têm alegria, como indígenas da terra, como terranos. E, inclusive, se levar como uma contra-humanidade. Eu não gosto da humanidade. Eu acho que a gente tem que criar uma contra-humanidade. E os indígenas, de certa forma, são uma contra-humanidade para mim. É uma base para a contra-humanidade. É tudo uma doença na humanidade. As cidades são uma doença, os carros são uma doença. O dinheiro, principalmente, é uma grande doença. E a poesia é isso. Não que a poesia seja a cura, não é isso. Mas a poesia aponta, ela aponta a fissão, curto-circuito, ela abre a fenda, né? Como eu disse, é o sol que queima a língua. Queima as línguas, né? A névoa das línguas, assim, né? A neblina das revelando as coisas, né? A minha ideia, a ideia da arte para mim é despertar, é revelar. Não um artista, profeta, messiânico. Isso aí tem que acabar. Chega de gurus, profetas, chega de homens. Chega de homens, inclusive principalmente chega de homens. Eu estou me colocando como contra a humanidade. E aí eu me vejo já como um Exu, uma entidade, né? Eu sou uma espécie de anjo Exu. E nesse caso, eu vou até aproveitar uma pergunta baseada na sua fala. E como fica a poesia? Quem faz a poesia? Contra a humanidade, todos os homens? Acaba a humanidade? Como é que fica? Quem vai fazer a poesia é contra a humanidade? A humanidade já é o fim, já. É o fim para os animais, é o fim para as florestas, né? Não acaba, não. A humanidade ganha um sentido. Ela começa. A humanidade começa nas poéticas contra-humanas. Ela começa quando ela for o contrário do que ela tem sido até hoje. Entendi. Quando ele começa com o fim do capitalismo, o fim das religiões.
chega de religiões. Com o fim da religião, acaba o capitalismo. Não tem mais sentido o dinheiro, porque o dinheiro, a base do dinheiro é a religião. A economia é uma religião absurda que existe. Então, a poesia está aí contra o império da economia dos corpos, né? Desse mercantilismo dos corpos e das interioridades, esse escravismo violento das interioridades. Tá certo. Para ter uma função libertária, né? Eu acredito. Inclusive Tá libertando a certo. língua dela mesma. Eu vou. Não, correto. Fiquei curioso agora quem faria a poesia nessa. Mas você já falou que era o Você fim. imagina, existem multidões, milhões de pessoas que estão condenadas vamos dizer assim, não tem mais emprego nem nada, né? Estão condenadas a uma espécie de grande, enorme vazio. Um dia inteiro vazio, né? Vão ter essas pessoas condenadas ao vazio, esses milhões e milhões e milhões de desempregados, expatriados, exilados, massacrados. Essas pessoas, elas podem se tornar poetas, elas têm um direito à poesia. Então, todos poderão ser poetas. Eu acredito que a poesia é um direito. Então, esse direito à poesia deve se estender a todo mundo. Tá. Eu gostaria de fazer uma Esse é isso aí. pergunta. O Antônio Abujamra, eu gosto muito de citar o Antônio Abujamra, que é uma figura que eu admiro muito, sempre admirei muito. Inclusive, esse programa foi um pouco criado em cima da ideia, do pensamento, da esfera Abujamra, né, do velho Abu. Eu queria te perguntar, ele disse uma vez num dos programas, numa das edições do Provocações, ele fala que poesia é coisa rara. Para você, Ariel, poesia é coisa rara? Não, eu acredito que não. Eu me lembro, quando eu tinha 7 anos, 6 anos, todo mundo que brincava comigo era poeta. Todo mundo. O estado natural de quem vive no presente é a poesia. É que a gente não consegue viver no presente. A gente é arrancado do presente, sequestrado do presente pelo mercantilismo, pelo fascismo do consumo, pelo consumismo, pelo capitalista. E a gente precisa fazer um esforço, né? A gente tá até aqui afogado nessa maré de merda e ouro. A gente tem que fazer um esforço para sair disso, petróleo. Precisa desafogar, né? Desafogar as multidões, os seres. E nós somos todos náufragos. Todo mundo é náufrago. E é isso aí, precisa se levar, né? Subir, sabe? Subir a montanha, vamos dizer assim. Chegar ao outro, chegar à alteridade. A nossa montanha é o outro, né? Atravessar o outro, chegar no outro, na outra. Chegar na diferença radical. Então, raro para mim o que é raro? Raro é ver sentido nessa luta ridícula, absurda, por dinheiro, que a gente fica. Raro é as contas que a gente paga toda hora, tudo é absurdo, isso é absurdo. Não tem sentido. E para ser raro assim, manter essas coisas com lógica. Não tem lógica. A lógica que sustenta essas coisas é uma lógica raríssima, uma lógica absurda. Entende? Então, acho que a poesia não é rara, não. A poesia ela é o que está por detrás, no fundo das coisas. Ela, entendeu? Todas as coisas emanam uma espécie de língua própria. Você precisa perceber a língua própria a língua da árvore, a língua da. É isso. Então, eu acredito o seguinte: os moradores de calçada, que estão dormindo na calçada, estão perto com a vida terrana, a vida perto dos indígenas. Eu falo isso no filme também, Pasta Transparente, que eu fiz, né? Eles precisam se tornar indígenas, sabe? Dar o grande salto, abandonar as cidades, né? A vida livre. Rara é a vida livre. Então, acho que a gente precisa ser, isso que a gente chama de a vida livre. A vida livre é rara, mas ela vai deixar de ser rara. Quando a gente lutar pela vida livre, um dia a vida livre se impõe pela força da alegria de multidões que vão derrubar governos. A vida livre vai se impor. Muitos vão morrer, né? Mas morrer pela vida livre é uma morte triunfante. Que bom, o pessoal tá te ouvindo aí, comentando já no chat aqui, tá vendo o movimento. Eu te conheci há muitos anos, né? Você sabe, viajamos juntos para alguns eventos e eu te conheci como poeta, né? Mas eu vi que você, no percurso aí desse tempo, você lançou o Afastar-se para Perto, né? Que é um mergulho na prosa, né? Textos diversos. Na apresentação desse livro há um trecho que me intrigou, sabe, Ariel? Diz assim: este livro nos mostra a radicalidade do que é ser um leitor. O que é isso? Pode falar um pouco sobre isso? E um pouco dessa obra?
enfim, ensaios. Eu conheci os seus livros de poesia. Esse aqui eu ainda não li, vou procurar Fazer para ler. poesia. Perdão, eu faço poesia, é fazer poesia em todas as formas. A poesia está em Ah, tudo. A tá, poesia não é um gênero, é um modo, um modo de fazer, a sensibilidade e de escuta profunda das coisas. correto. A poesia é um modo, compreende? Como faz Spinoza, né? É um dos modos, é o modo mais profundo de existir. É existir aberto, é a porosidade. Então, fazer poesia na prosa. O Rimbaud já falava disso, né? Fazer poesia no cinema. Coisas assim. O fim da polícia militar vai ser um grande poema. E o fim esse massacre da Palestina vai ser um grande poema. A Palestina é um poema sendo massacrado, por exemplo. É, Eu vivo nisso, eu vivo no exercício de tentar pensar a poesia sobre outras formas, atravessando tudo, invadindo tudo. correto. Como se fosse um rio que sobe. Tem rios soterrados em São Paulo, esses rios vão subir, soterrar a Faria Lima, né? Ou, tá bem. A Faria Lima coberta, 15 metros de água, 20 metros de água. Aquilo virá um grande rio, o Sim. dinheiro lá e o ouro no fundo do rio da Faria Lima. Fico Vo pensando você nisso. você citou Spinoza. Spinoza só podia vir de Spinoza essa expressão, porque Spinoza é o filósofo dos artistas, das artes, enfim. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para finalizar, no caso, e depois, se você quiser ler um dos poemas, algum texto curto que você quiser, por favor, fique à vontade. Eu vou te fazer uma última pergunta. Para finalizar, Mário de Andrade dizia que fazer arte já é um ato de embate, porque a função social é inerente à arte. No caso aqui, a poesia, né? Você acha que é isso mesmo ou pensa que o poeta, para transformar as coisas, precisa ir além do fazer poético? Digo isso, Ariel, porque eu chego a pensar, pelo caminhar das coisas, que no futuro breve, qualquer arte que esteja de alguma forma desconectada de uma função social mais acentuada passará despercebida. E lendo A Água Veio do Sol, de Silbreu, seu livro, eu percebi eu percebi uma poética voltada mais para o embate. Ali não há espaço para resiliência, no caso, eu senti, mas sim para resistência. É isso mesmo? Olha, a função social, o que que é isso, né? Cadê a sociedade? Não tem a estrutura societal, onde é que está a sociedade? Eu vejo uma grande barbárie, eu vejo a destruição, o massacre, genocídios contínuos. Restaurar uma sociedade poética, talvez, né? Talvez libertar a humanidade desta humanidade, chegar numa contra-humanidade e destruir as sociedades econômicas, as sociedades capitalísticas, as sociedades do consumo. Eu vou responder rapidamente, já vou ler o que tem que ler também. Você falou do silêncio. A Hilda Ilse me apresentou o Nicolas Kazantzakis, e eu não vou ler coisa minha que eu acho absurdo, cara. Estou cansado do meu eu. Eu queria me livrar do meu eu, eu queria jogar meu eu para longe, para dentro do sol. Gosto do eu do outro, dos eus, né? Eu tenho vários eus, né? Gosto da curiosidade, de ser atravessado por tudo, por vários eus, não do meu eu. Né? Tô cansado disso aí. Então vou ler do Kazantzakis, não vou ler coisa minha. E explico a tua pergunta do silêncio. Vou ler isso aqui, com isso aqui a gente pode até encerrar. E respondo sua pergunta também, ó. A alma da humanidade é uma chama, um pássaro de fogo, salta de galho em galho, de cabeça em cabeça e clama: não posso ficar parada, não posso ser consumida, ninguém pode me apagar. O universo torna-se num instante uma árvore em combustão. Em meio à fumaça e às chamas, plácido no topo das fogueiras, eu preservo o puro, viçoso, suave fruto do fogo, a luz. Desse pináculo, eu contemplo a linha vermelha que acende. Fernando Zax ainda está no eu, mas é meio Nietzscheano. É uma termofosforescência sanguínea que se arrasta como um inseto lúbrico por entre os meandros irrigados do meu cérebro. Eu, estirpe, humanidade, terra, teoria, ação, Deus, todos somos fantasmas de terra e tutano. Bons para os corações simplórios que sentem medo. Bons para as almas grávidas de vento que pensam poder dar à luz. De onde viemos, para onde vamos, que sentido tem essa vida? Gritam aos corações, perguntando às cabeças, golpeando o caos. E uma chama dentro de mim começou a responder: chegará o dia, seguramente, em que o fogo vai purificar a terra. Chegará o dia, seguramente, em que o fogo vai aniquilar a terra. Essa é a segunda aparição. A alma é uma língua de fogo e lambe, esforçando-se para conseguir incendiar a massa tenebrosa do mundo. E sem conseguir. Um dia o universo inteiro vai tornar-se um incêndio. O fogo é a primeira e a última máscara do meu Deus. Entre duas grandes fogueiras dançamos e choramos.
Os nossos pensamentos e os nossos corpos fulguram e resplandecem entre duas fogueiras. Eu permaneço sereno, com o cérebro imóvel, em minha vertigem digo: o tempo é muito curto, o espaço é muito estreito entre as duas fogueiras. Esse ritmo da vida é muito lento. Não tenho tempo, não tenho espaço para dançar. Estou com pressa. E de imediato o ritmo da terra torna-se vertiginoso, o tempo desaparece. O instante rodopia, torna-se eternidade. Cada ponto, seja inseto, estrela, ideia, pedra, árvore, tudo torna-se dança. Tá certo. Você Vai responder a pergunta ou tudo bem? Você vai responder, tudo certo? Responder essa pergunta? Não sei se respondi. Mais sobre o conteúdo do seu novo livro, ele está mais para um embate, digamos assim, né? Dá para o embate, imagina. Todos são um embate feroz. Um embate que não é um embate, não é um conflito interno. Eu quero instaurar um conflito dentro da própria linguagem, curto-circuito da linguagem. Sim. Mas é isso. Por Então, isso que eu coloco aqui água, sol de superior. Né? Por isso essa conversa, né? Sim, tá certo. A água e o breu, entende? Tá certo. Muito obrigado, Ariel. Marcelo, querido, muito obrigado. Sucesso aí nas tuas empreitadas, nos novos livros. Não busco mais sucesso, mas tudo bem. Se eu fizer sucesso em alguma coisa, fiz algo errado. Se eu ganhar algum prêmio, tiver com sucesso, fiz alguma coisa errada. Então tá bom. Vamos lá, querido. Muito obrigado. Tudo de bom para você. A gente se fala, a gente se cruza por aí, pelos eventos aí de poesia. Um grande encerro. Valeu. Valeu. Pois é, pois é, pois é poesia, poesia.